São três perguntas que tanto a filosofia moderna como as filosofias espirituais elas fazem para nós. Primeiro, quem somos? Quem sou eu? É a primeira pergunta. Segundo, de onde eu venho? Eu venho de onde? Só da barriga da minha mãe? Ou será que tem uma história anterior a isso? E para onde eu vou? Passado, presente e futuro, que se interconectam um com a outra. Nós vivemos muitas vezes em uma encarnação e não conseguimos compreender o sentido dessas perguntas na nossa vida. Quem sou eu, principalmente? É uma pergunta muito importante. Às vezes eu encontro muitas pessoas que dizem assim: Humberto, vocês têm como descobrir aí no centro espírita ou em casa mesmo, né? Tem gente que acha que eu faço até coisas em casa, né? Certos trabalhos, e diz assim: descobrir quem fui eu em outra vida, em outra encarnação. A pergunta, ela é simples e tem uma resposta mais simples ainda, né? Saber quem foi você, sim, tem muitas possibilidades. Inclusive eu dei uma palestra no Centro Espírita que existe mais de 20 formas de você descobrir quem foi você em vidas passadas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, é outra questão. Como Chico Xavier fala: não procure saber quem você foi no passado, procure saber quem você é hoje. Porque você sabendo quem você é hoje, você vai encontrar muitas das respostas do seu passado. E você vai ter muitos dos encaminhamentos para o seu futuro. Porque tudo que você é hoje é o resultado de uma história espiritual. Não independe se você foi rei, se você foi rainha, se você foi pobre, rico, homem ou mulher, preto, branco, do que quer que seja. O importante é quem você é hoje. Quem somos nós? De onde viemos? Sabemos que nós temos uma história milenar. Caminhamos nesse planeta há muitos e muitos séculos. Quantas e quantas encarnações nós tivemos? Agora, para onde eu vou? Para onde eu vou? Essa pergunta é muito importante que você faça, meu irmão. Você vai para onde você plantar semente. Se você plantar a semente do amor, você vai estar lá no futuro colhendo essa mesma semente do amor em forma de fruto. Se você planta a semente do ódio, a semente da discórdia, a semente da desonestidade, você vai colher tudo isso. Nosso irmão Xande entrou aí, ele está dizendo que Chico tem a sua sabedoria inspiradora, que fala sobre isso. Fala dizendo: não procure saber quem você foi, não. E o interessante, meus irmãos e minhas irmãs, sabe o que é? É assim, que às vezes quando a gente procura saber quem foi a gente na vida passada, a gente é louco para obter como resposta que nós somos figuras muito poderosas, um rei, uma rainha, alguma coisa muito poderosa. Quando você tem alguma noção de que você não foi poderoso, você fica com raiva, não gosta, porque você não quer aceitar que você foi isso. Nós somos o resultado de várias e várias encarnações, já vivenciamos as mais diversas formas de vida. Eu até falo brincando que algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu encontrei, para vocês verem, mais de 20 pessoas que encarnaram como Cleópatra. Eu pergunto: é possível? Cleópatra só veio uma vez como Cleópatra, mas eu já encontrei 20 pessoas que dizem: eu fui Cleópatra na vida passada. Tem alguma coisa que não está certa, né? Até porque nem todo mundo tem noção de quem foi na vida passada. Tem apenas flashes de algumas coisas que teve na vida passada. Nosso irmão Xande está dizendo aí: tudo vem ao seu tempo e na permissão devida. Tudo tem permissão de Deus. Até as comunicações espirituais, ela vem com a permissão de Deus. Nossa irmã Sônia está dizendo que tanto o presente, o passado e o futuro depende de nossas atitudes. São nossas atitudes que fazem com que construamos uma vida edificada na luz ou nas trevas. Depende de cada um de nós, né? E essa música, ela traz uma reflexão sobre isso, né? Que tem a ver com o nosso tema. O tema que eu vou abrir aqui para a gente refletir, que é lidar com os problemas da vida. Aí eu pergunto logo de início: você tem problema? Nosso irmão Xande, Berenice, Silvana, Maricélia, Sônia, Vevé, vocês têm problema? Eu tenho. Agora, vamos começar pela palavra. Problema. Pense numa palavra pesada, né? E uma palavra que nos remete a um outro sentido, que é: o problema é um obstáculo.
Quando a gente pensa em problema como obstáculo, a gente já cria uma certa energia pesada em torno de determinadas coisas na vida da gente. Eu vou falar sobre o problema aqui no decorrer da palestra, mas vamos falar sobre o problema entendido como uma outra palavrinha que eu gosto mais do que problema: desafio. Você, meu irmão e minha irmã, não tem problema. O nosso irmão Xande está dizendo aqui que tem uma lista. Quem não tem, né, meu irmão? Todos nós temos. Mas olha só, vamos pegar esses problemas, vamos transformar esse problema em desafio. Fica mais até interessante de você compreender a sua vida, quem é você hoje, quem foi no passado e quem você vai ser no futuro. Você, meu irmão, não tem problema. Você tem desafios. E a espiritualidade diz isso para nós. Nós temos desafios de aprendizagens. Cada problema que a gente diz que é problema é um desafio que a gente tem. Quando o problema volta de novo, é porque esse problema não foi aprendido como lição. Nosso irmão Vevé está dizendo aí, ó, me disseram que já fui uma princesa numa vida passada, em outra vida foi uma freira. Quem sabe, né? Eu não vou nem falar aqui das minhas encarnações. Pelo amor de Deus, não pergunte, porque cada uma eu prefiro fazer que nem comentar. Não vale a pena não, deixe pra lá. Eu quero saber quem sou eu hoje, né? Mas olha só, como lidar com eles em forma de desafios. Olha só, temos provas, os irmãos estão aqui, ó, já refletindo, né? Olha só, mas vamos começar a refletir, meus irmãos e minhas irmãs. Problemas são desafios. Eu fiz um texto aqui e eu vou lendo ele e a gente vai refletindo sobre ele, né? Para que a gente não perca o fio da meada do pensamento, certo? Olha só, eu quero começar dizendo para vocês que a vida de cada um de nós é cheia de situações que nos levam da mais alta alegria à mais baixa autoestima, a mais baixa tristeza. A vida da gente, você não vai encontrar uma pessoa no planeta Terra que viva num mundo que tem somente um mar de rosas. Você vai ter altos e baixos. O irmão Chico Xavier, ele fala muito sobre isso. Você vai ter momentos de pico lá em cima, daqui a pouco você vai descer. Sônia está perguntando, foi você quem mesmo? Não, Sônia, pelo amor de Deus, não pergunte não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, depois eu falo. Com certeza um cigano aí, ó. Um cigano eu já fui, eu tenho certeza disso, né? Aí olha só, temos várias situações de vida da gente que tanto a gente está lá em cima como está lá embaixo. A primeira questão é como eu tenho que me comportar quando eu estou lá em cima e quando eu estou lá embaixo. Isso é uma questão importantíssima, porque muitas vezes quando você está lá em cima, você sobe na cabeça de determinadas energias que você se sente o dono do mundo. E acaba entrando nessa energia da vaidade, do orgulho e se perde. E quando você está lá embaixo, na baixa autoestima, do pessimismo, de não acreditar em você mesmo e assim por diante, né? Mas essa questão das várias situações na vida da gente, tanto de você estar lá em cima como você estar lá embaixo, porque esses problemas ou esses desafios vão aparecer uma hora ou outra, não tem como você fugir, eles vão aparecer, porque vão ser as provações e os seus testes para ver se você realmente está aquela figura preparada para dizer, eu vou para a próxima encarnação e a minha programação espiritual eu cumpri aqui, né? O que eu planejei eu cumpri, vim e tentei seguir aquela programação, consegui muitas coisas. Mas esse fato de você estar lá em cima ou estar lá embaixo, né? Isso se deve, meus irmãos e minhas irmãs, a uma coisa interessante que são os nossos sentimentos, que muitas vezes está ligado aos nossos estados de alma. Como está o nosso estado de alma? Aqui no Facebook é bem melhor a transmissão, é verdade, né? Eu gosto muito do Facebook, né? Eu sei, minha irmã, mas a irmãzinha sabe também. Olha só, os nossos estados de alma, eles são muito importantes. Se você está com um estado de espírito nas trevas, você já está mostrando que o seu estado de espírito está muito ruim. Está precisando de dar uma melhorada. E eu coloco para vocês, se nós estamos equilibrados, se nós estamos felizes, estaremos de bem com a vida. Isso é normal. Tranquilo, é muito bom quando está tudo bem, está tudo legal, está tudo encaixado na sua vida. Mas quando não está, quando as coisas não estão encaixadas na sua vida, aí começa uma fase que chama de desespero. Você não consegue ver as soluções para os problemas, os desafios que estão incitando você
a aprender e estão incitando você a trabalhar duas coisas: a sua inteligência que você tem e a sua moral, que tem que caminhar juntas, inteligência e moral. E muitas vezes, caso contrário, se nós não compreendermos isso, vamos estar, vamos dizer assim, meio perdidos, sem a compreensão devida do porquê estarmos passando por determinadas situações. Oi, meu irmão Gideon, tudo bom? E uma coisa interessante que a gente precisa entender, que na nossa vida, independente da religião que você professa, quer seja espírita, católica, né, nós precisamos muitas vezes de combustíveis espirituais para que a gente se levante e não fique embaixo. É por isso que, de uma forma geral, as religiões, uma grande parte das vezes, cumpre o seu papel, que é a religação com Deus, embora que nos últimos tempos os religiosos, não a religião, estão distorcendo um pouco o sentido das coisas espirituais. Mas independente de qualquer coisa, as religiões, de uma forma geral, eles dão um apoio, dão um suporte para que as pessoas tenham combustíveis para que consigam enfrentar os seus desafios ou os seus problemas. E uma coisa muito importante, meus irmãos, que nós costumamos dizer, nós espíritas, é: trabalhe o seu pensamento, porque as coisas começam no seu pensamento. Temos duas coisas importantes, né? Que algumas pessoas, os filósofos, dizem assim: nós somos o que pensamos. E uma outra parte de filósofos diz assim: nós somos o que sentimos. E eu vou juntar os dois: nós somos o que pensamos e o que sentimos. Mas o pensamento, ele é muito importante, porque uma grande parte das coisas boas e das coisas ruins começam a serem arquitetadas no nosso pensamento. Os crimes, por exemplo, eles só são executados quando eles são pensados. Não existe crime sem pensar. Vigiar nossos pensamentos, é verdade. É por isso que diz: vigiemos os nossos pensamentos. E nós costumamos dizer que uma coisa muito importante é você trabalhar quem está com problema ou quem está com um desafio para enfrentar, qualquer que seja ele. Comece pelo seu pensamento. Se você tem um pensamento negativo, você está indo pelo caminho errado. Eu sei que não é fácil quem está de fora falar. Quem está inserido no problema, muitas vezes cega. E muitas vezes não compreende o porquê ele está passando por aquilo ali. Mas nós vamos dizer, num primeiro momento, quem está passando por um problema tem que começar a vigiar os seus pensamentos. E vigiando os seus pensamentos, tem que trabalhar uma coisa que nós chamamos onda de otimismo. Eu não consegui determinadas coisas, mas vai conseguir. É preciso ter o pensamento positivo, porque o pensamento positivo, meus irmãos e minhas irmãs, eu coloquei aqui, é uma importante ferramenta ou mecanismo de sustentação moral. Observem e escutem bem. O otimismo é uma ferramenta, é um instrumento de sustentação moral, de sustentação espiritual. Você que quer se sustentar, comece a trabalhar o seu otimismo. Porque se você assim diz: eu sou um fracassado, você não vai conseguir nada. Nossos irmãos evangélicos tem uma coisa muito interessante que ele diz, que é o seguinte: olha, determine a sua vitória. Eu digo para vocês a mesma coisa, né? Se você não determinar a sua vitória, você vai caminhar para o fracasso. É por isso que eu tenho que ter em mente que eu vou conseguir tudo em cada tempo. Eu não vou conseguir 100% das coisas agora, mas tenha paciência. Mais dia, menos dias, as coisas vão começando a acontecer na sua vida. Se a sua vida não aconteceu, você tem o sucesso 100%, mas vai acontecer. Você tem que ter muito cuidado. Se não aconteceu, é porque você ainda não está, como diz assim na doutrina cristã, merecendo. Ainda não está merecendo. Quando eu digo merecendo, é fazendo por onde que as coisas acontecem, né? E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender o nosso lugar no processo de criação. Deus não criou você para ser um fracassado. Deus criou você para ser um sucesso. Você é um projeto de sucesso. Agora, infelizmente, você pode ter colocado na sua cabeça que você foi um projeto de fracasso, que não foi. Deus não criou você para isso. Deus criou você para ser um vitorioso. Mas o que acontece? Que no momento de criação, o Espiritismo diz que fomos criados simples,
ignorantes, sem grandes conhecimentos, e vamos através de várias encarnações aprendendo, crescendo mais, né? Aí o que é que acontece? Muitas vezes nós erramos demasiadamente nas várias encarnações que nós passamos e vamos criando débitos e mais débitos, encarnação após encarnação. Aí chega na encarnação atual. Aí o que é que acontece? Você já vem acumulando uma série de débitos pretéritos que você fez no passado. Aí você diz assim: e eu vou ter que passar por isso? Chama-se lei de ação e reação. Quem planta, colhe. Infelizmente, muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida hoje é o resultado de débitos do passado. De um passado recente ou de um passado muito lá atrás. Porque muitas das coisas que acontecem na sua vida podem ter sido feitas agora, nessa própria encarnação. E muitas das outras encarnações passadas. É por isso que muitas vezes nós dizemos assim: mas o que foi que eu fiz? Essa é uma resposta muito difícil, principalmente quem não compreende o sentido da reencarnação, porque vê assim, uma vida só. E numa vida só você não compreende quem você é em termos espirituais. Porque é um contínuo. Você está vendo apenas a ponta do iceberg, que é você hoje. Mas a raiz, ou a parte maior do iceberg, está toda enterrada para baixo. E você não vê, né? E nós temos que ter a consciência de que muitas das coisas que nós estamos passando hoje é consciência de débitos pretéritos, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, se você, por exemplo, vive num estado de agressividade, de violência em volta de você, o que foi que aconteceu? Será que é porque você é uma pessoa ruim, porque Deus criou você assim? Não. Porque provavelmente você vivenciou em outras encarnações muitas situações de violências e isso está retornando para você hoje. Porque você plantou. E isso não precisa nem ir muito longe, não. É nessa vida mesmo. Aquela pessoa que maltrata o seu companheiro, que maltrata a sua companheira, o seu filho, a consequência vem agora mesmo. Não é longe não, é aqui, é agora, né? E muitas vezes você nem nota. Eu estou vivendo uma situação de extrema pobreza. Por que será que eu estou? É somente pela questão da exploração do homem pelo homem? Pode até ser também, porque a humanidade está muito longe de compreender o sentido de distribuição, de renda, de igualdade social. Infelizmente as pessoas não compreendem isso, que Jesus falou sobre isso, né? Será que você está numa situação porque você plantou isso? Quantas e quantas pessoas a gente sabe que tomou dos outros na vida passada e vem numa situação de penúria, né? O Espiritismo ele fala que as duas maiores provações que existem é a provação da riqueza e a provação da pobreza. Na provação da riqueza tem gente que sucumbe. Na provação da pobreza também. São duas situações bem diferentes, mas que estão testando a cada um de nós, né? E todos nós precisamos começar a compreender. Por que será que está acontecendo determinadas coisas na minha vida? Com certeza, foram coisas que foram plantadas por você mesmo. Ou por mim mesmo. Eu não vou jogar culpa do que está acontecendo comigo para Deus, nem para os espíritos, nem para o meu marido, nem para minha esposa, nem para o meu filho. A culpa é minha, unicamente minha. Consequentemente, meus irmãos e minhas irmãs, estamos sempre nesse trabalho de expiação, nesse trabalho de provação e experimentando essas possibilidades de crescermos. Porque esses problemas ou esses desafios vêm para que nós cresçamos, quer seja pela boa vontade ou pela dor. Como a gente costuma dizer, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Não é isso que a gente fala muito, né? Não sei se isso corresponde a uma realidade, né? Total. Porque nada pode ser considerado como total em termos espirituais. Não podemos generalizar nada. Mas eu digo para vocês, muitas das coisas da gente, ou a gente aprende sofrendo, ou a gente aprende nas situações de amor. A nossa irmã vai estar entrando aí. A doutrina espírita, além de belíssima, esclarece tudo, só não entende quem não quer. Tempo e consequência, ação e reação. A doutrina espírita tem isso, mas todas as religiões, de uma forma geral, eles mostram a necessidade de nós crescermos espiritualmente, todas elas, né? Na verdade, tem a sua verdade, né, irmão Xande, né? Porque às vezes nem sempre é só situação de dor e de amor, mas a gente considera esses dois aspectos como, assim, o que uma grande parte das pessoas falam, né? Eu aprendo pela dor ou pelo amor, mas eu acredito que não seja só por isso aí não. Mas esses dois são grandes instrumentos de aprendizagem, né?
Algum problema, meus irmãos, que vivenciamos pode ser necessidade de evolução para a sua alma. Porque se assim não fosse, por que apareceu na sua vida isso? Será que é porque Deus está castigando você? A gente costuma ver muitas vezes pessoas que estão passando por problemas, por desafios na vida, e diz assim, culpa o que está acontecendo com você a Deus. Primeiramente culpa a Deus, diz assim, Deus está me castigando. Olha só o nível, Deus está me castigando. Aí eu pergunto, Deus castiga alguém? Deus poderoso, bom, justo, com todas essas características. Vocês acreditam realmente que Deus está castigando? Na minha opinião, o Deus que eu compreendo, não é o meu Deus não, o Deus que eu compreendo, não castiga. Não castiga não. Aí quando você sai da seara divina de Deus, aí você muitas vezes joga para o demônio, o inimigo. É o inimigo que está fazendo você estar numa situação dessa. Mas meus irmãos, não vamos jogar a culpa também para o demônio. Ele não tem esse poder todo sobre a sua vida. Os espíritos inferiores, nós chamamos, ele tem o poder que nós damos a ele, que nós fortalecemos ele, e uma ligação vampirizante conosco, eu e ele. Não é ele só que está fazendo isso não. Esse irmão obsessor, ou inferior que está do seu lado, ele está do seu lado porque você atraiu ele em algum momento. Tanto nessa como em outras encarnações, né? Aí a gente observa, quando você não joga a culpa para Deus, é o demônio. Coitado do demônio. O demônio não tem essa culpa por tudo não. Quando não é demônio, quando é espírita, aí você joga a culpa para quem? O obsessor. Coitado do obsessor. Mas tudo é o obsessor. Porque o obsessor fez isso, porque o obsessor fez aquilo, porque o espírito influenciou negativamente. Mas o obsessor também, ele age de acordo com os nossos combustíveis que damos a ele. Tem pessoas que chegam ao ponto de acreditar tudo aos espíritos, tudo que está acontecendo na sua vida. Embora que no livro dos espíritos diz que muitas das coisas que a gente faz tem uma influência dos espíritos, mas nem tudo é coisa de espírito. Vamos dar um exemplo, já aconteceu, eu vi pessoas, por exemplo, que estava descendo uma ladeira, aí caiu, levou um tropeção. Aí diz assim, eita, eu levei um tropeção porque foi um espírito que botou o pé e eu caí. E a pessoa não pode ter desequilibrado e caído, não? Pode até ser que um espírito tenha botado. Mas será? Todas as vezes que você caiu, foi um espírito que botou o pé para você cair? Não acredito nisso. Isso é superstição. Vamos pegar outra coisa. Chegou uma pessoa que estava dando um espirro. Tomara que não seja agora no período de pandemia, perto de vocês. Hein? Aí diz, eita, é um espírito doente. Aí você não pode pegar um resfriado, não? E aí? Não foi espírito não. Essa doença que está acontecendo, será que foi um espírito que se aproximou da pessoa? Só? Nosso irmão Xando está dizendo liberdade de escolha, de ação, livre-arbítrio. O meu Deus não me pune. É verdade, pura verdade que a irmã está dizendo aí. Aí olha só, meus irmãos, o que está acontecendo na vida da gente é uma necessidade de evolução. Esses problemas, ou esses desafios, como eu costumo falar, né? Pense numa pessoa, por exemplo, vamos pegar exemplo, uma pessoa que necessita muito trabalhar o seu orgulho. O que vai acontecer na vida dessa pessoa? Foi orgulhosa em vidas passadas. Nessa vida vai aparecer várias situações que está provando o seu orgulho, que você prometeu no plano espiritual que ia trabalhar, e vem várias situações ou problemas ou desafios para que teste você, para que você torne-se uma pessoa menos orgulhosa. Mas tudo situações que você mesmo planejou. Tudo vai eclodir no seu processo de evolução espiritual. Vamos pegar outro exemplo. Se você for uma pessoa em vidas passadas que fomentou guerras, violência, escândalos, o que vai acontecer contigo? Vai começar em torno de você a ter um monte dessas coisas porque você mesmo plantou. Isso não, eu não estou querendo dizer que se você fez o mal vai ter que colher o mal na mesma forma, porque seria o princípio de Talião. Você pode acontecer de forma diferente, vir na expiação, na aprovação de forma mais branda, amorosa, mas uma grande parte mesmo, porque você plantou a dor e você vai colher um pouco dessa dor. Não vai ser só flores que você vai colher. Aí vamos pensar numa pessoa que passou vidas e vidas plantando ódio, guerra, escândalos. O que é que você vai colher? Muitas dessas energias que você mesmo plantou,
que não foi demônio que plantou, que não foi Deus que plantou na sua vida, que não foi o obsessor. E o interessante é que tem pessoas que quando não joga para obsessor, joga para a sogra, cascavel, o sogro que não presta, o patrão que não presta, para os outros. Nunca assume que fez muitas das suas coisas e está colhendo aquilo que você plantou. Esses exemplos, meu irmão, que Deus, são exemplos simples, mas tem vários e vários exemplos. Situações que você está passando dificuldades de dinheiro, com certeza pode ter acontecido em outras vidas, você ter sido um explorador das pessoas em vidas passadas. Não é verdade? São vários exemplos e tem todas as situações, desafios e problemas na sua vida tem uma concordância com os seus próprios atos pretéritos, o que você plantou. Como eu falei muitas vezes agora, né, no decorrer da minha fala, tanto em vidas passadas como nessa vida mesmo. Mas o que é que a gente precisa fazer? Começar a ser mais grato pelas oportunidades que nos foram dadas por Deus, né? Pela oportunidade de se refazer diante da lei divina. Porque, pelo contrário, ao invés de nós estarmos se lamuriando, determinada dificuldade na sua vida, você agradeça a Deus. Porque você está começando a trabalhar justamente o ponto que você errou em outra encarnação. Você está se refazendo diante da lei maior que a lei de Deus. A lei que todos nós estamos passando por ela, né? E nós precisamos começar a aceitar um pouco mais. Não é aceitar dizer assim, eu vou sofrer porque é bom. Não. Compreender o porquê ele está passando por essa situação e não ficar se lamentando. Procurar ter uma resignação que nós chamamos de resignação ativa. Fazer por onde? Não sacrificar o outro, mas sacrificar a si mesmo. No sentido não é de como faziam os antigos, de ficar batendo, não. É sacrificar os seus erros, tirar muitos desses erros que te dão prazeres, os mais diversos. Tem gente que sente prazer em fazer o mal. Que pareça, isso acontece. Às vezes acontece, não sei se já aconteceu com algum dos irmãos, quando chega para uma pessoa e diz assim: ai meu Deus, eu passei em um concurso, foi tão bom, eu consegui isso, um bom casamento. A pessoa na sua frente diz assim: eita, que coisa boa. Quando sai, a energia da inveja parece que toma conta da pessoa. E a pessoa diz: vixe Maria, porque só ele que consegue, eu não. A pessoa está indo pelo caminho errado, pelo caminho das energias negativas, se ligando a energias pesadas, porque essa pessoa tem potencial para crescer igual àquela outra pessoa, né? E o interessante, meus irmãos, para passarmos por todas essas provações, a gente tem que ter em mente que Deus nos dá aprovação para aquilo que temos capacidade de suportar e vencer. O Mestre Jesus falou isso: o meu jugo é leve. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que ela tem forças para carregar. O nosso irmão Chico Xavier fala um pouco sobre isso, uma mensagem que eu peguei aqui também nos meus estudos. E todos nós temos capacidade de suportar tudo, até aquele problema mais difícil. Não dê um tiro na sua cabeça, não tome veneno, não se desespere. Você vai vencer, precisa ter consciência de que isso precisa ser trabalhado no sentido de procurar soluções e encaminhamentos para que as coisas se resolvam. Deus e os seus ministros espirituais, os seus espíritos divinos, né? Ele quer que a gente vivencie a experiência aqui na Terra, para que a gente cresça com essas experiências, por piores que seja. Não se lamente, não se lamente, o caminho não é esse. O caminho é: agradeça a Deus. Deus, muito obrigado por tudo, até por essa situação difícil, porque é essa situação difícil que vai fazer você fortalecer e espiritualmente ser uma pessoa mais inteligente e mais forte moralmente. Através dessas situações, meus irmãos, é que a gente vai ter um entendimento do porquê de estar acontecendo determinadas coisas na minha vida. Hoje, quem somos, de onde eu vim, para onde eu vou. Nós teremos os conhecimentos dos nossos potenciais diversos, dos nossos defeitos, das nossas virtudes, e que a gente precisa suportar tudo isso com duas palavrinhas chamadas resignação e amor.
para sermos mais fortes. Nós precisamos compreender as nossas imperfeições e através da compreensão das nossas imperfeições e começando a trabalhar gradualmente a retirada de cada uma delas do nosso ser espiritual, principalmente do orgulho, do egoísmo e outras defeitos, começarmos a trabalhar nossas virtudes, porque nós somos luz, nós somos deuses, como o próprio Jesus falara. Nós buscarmos a nossa melhoria espiritual. Os espíritos querem isso de nós. Jesus quer, Deus quer, todos os espíritos estão a nos auxiliar. A gente aqui não abre espaço para isso. Nós precisamos, meus irmãos, estarmos sempre olhando para frente e para o alto e não para trás, não olhando para baixo. Você não vai encontrar nada lá embaixo, você vai encontrar só terra. Olhe para frente. Na sua frente você vai ver um horizonte, você vai ver um sol, você vai ver uma luz. Você precisa trabalhar o seu otimismo, por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que esteja a sua vida nesse momento. Não se apegue a incompreensões mesquinhas que são originadas do orgulho, que são originadas da vaidade da alma humana. Isso não vai acrescentar em nada. E a gente precisa não reclamar tanto assim. Uma vez compreendido o porquê de estarmos passando, agradecemos a Deus, agradeçamos a Jesus. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entrar num tempo novo, que é um tempo de renovação, é um tempo de transformação interior. Confiantes na providência divina. Deus, ele não nós dessa rede de pessoas que estão aqui a me escutar e aquelas que não estão, Deus não vai desamparar nenhum. Deus quer que nós sejamos mais otimistas, que nós olhemos para o nosso processo de evolução espiritual. Aquele que é cristão, aquele que não é cristão, todas as pessoas que estão aqui são filhos e filhas de Deus. Ninguém está longe do rebanho principal, que é o rebanho de Deus, e que Jesus é um dos pastores de Deus, um dos pastores principais. Que Jesus, ele disse que do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. Você que está perdido, ou que se sente perdido, lembre-se que o seu pastor, Jesus, ele vai te buscar. Não vai deixar você só no meio do tempo e do espaço, mas abra espaço para que ele vá ao seu encontro. Ele está esperando nesse momento você. Ele está esperando que você leve em você mesmo, que seja confiante. Eu peguei uma mensagem aqui no final para eu fechar, né? De Chico Xavier, que fala sobre essa necessidade de confiança em Deus, mas de confiança em si mesmo. O que Chico Xavier chama de otimismo. Deixa eu ver aqui quem é. Emmanuel, o espírito de Emmanuel, escreveu através de uma psicografia uma mensagem chamada, acesse na internet, no Google, bota lá otimismo, mensagem de Chico Xavier, e eu vou ler para vocês aqui essa mensagem, certo? Já estamos aqui partindo para o final. E nessa mensagem de Chico Xavier ele diz assim: não percas o otimismo. Precisamos, como eu falei anteriormente, estar com o otimismo na pauta diária da nossa vida. Nada de situação de pensarmos no fracasso espiritual. Nada de acharmos que a humanidade vai ser... Vai não, que essa pandemia vai acabar com tudo, com a economia, com a vida. Não vai. Esse problema é um problema para que todos nós nos despertemos, alertem para isso. Isso que está acontecendo aí não está acontecendo à toa não. Será que nós vamos sair dessa situação e vamos realmente compreender o porquê de passarmos por todas essas dificuldades atuais com essa pandemia? Talvez muitos não compreendam o porquê de ter passado. Mas a gente precisa pensar, não estamos passando por toda essa situação difícil para que nós não aprendamos alguma coisa. Solidariedade, amor ao próximo, paciência, fé em Deus, e aí vai uma série de coisas. E Chico Xavier disse assim: o trabalho é uma bênção. Não entre na ociosidade do seu pensamento. Trabalhe, vá atrás. Não estou falando aqui só do trabalho material, um trabalho espiritual. Vá para a sua igreja. Vá para a sua igreja se você quer se melhorar. Procure se associar a um trabalho que não seja de igreja também, um trabalho de filantropia. E Chico Xavier diz que age construindo.
Parece até uma redundância. Não tem como você agir sem construir alguma coisa. Para eu construir, eu tenho que agir. Para eu agir, eu tenho que construir alguma coisa. Como a nossa irmã Sônia, ele quer que sejamos construtores responsáveis por nossa vida. Quem serve aos outros, segundo o Espírito de Emmanuel, semeia paz e alegria para si. Se errastes, meus irmãos e minhas irmãs, recomece. Recomece. Não baixe a cabeça. Essa empreitada da sua vida, essa ação que você mesmo se comprometeu. A irmã Pepe está dizendo aí que estou enfrentando essa pandemia com uma lição de vida. Olha, a irmã já está falando aí. Ó. Acredito que muitos aí estão pensando da mesma forma. O Espírito de Emmanuel diz assim mais: não creias em vitória do bem sem árduos problemas a resolver. Você não vai conseguir ser uma criatura melhor se você não enfrentar os seus problemas. O pessoal aqui do Instagram, tchau, tá fechando aqui, viu? Mas eu tô lá no Facebook, viu? Para encerrar. Lá no Facebook. Tchau, pessoal aqui do Instagram. Um abraço, viu? Tô lá no Facebook. Humberto Alves. Quem quiser pode migrar para lá. Vou continuar aqui. Olha só. E interessante que o bem, ele vai acontecer quando você compreende que em torno de você, para você ser uma criatura melhor, você vai ter problemas a serem enfrentados. Não tem como correr. Convence-te, meu irmão e minha irmã, de que a dor é sempre uma renovação para o bem. Dor é um sinalizador de que tem alguma coisa que não está bem. Tchau, pessoal. É um sinalizador de que tem alguma coisa que não está bem encaminhada e precisa ser renovada. E ele diz assim: evita assuntos infelizes. Tá com bobeira, se apegando às histórias que não te acrescenta nada. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Seja mais tranquilo na sua fala, no seu pensamento, nos seus pensamentos. Procure se elevar mais através dos processos de meditação, através dos processos de relaxamento e assim por diante. Aprende, meus irmãos e minhas irmãs, na simplicidade, para que não vergues no peso de bobagens inúteis. Olha só que coisa interessante que o Espírito de... Ele diz aqui, ó, outra coisa importante: não fujas à luta que a vida lhe propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la. Conserva a certeza de que é pelas tuas prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória marcará-se na sua vida. Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência uns dos outros. Meus irmãos, o Espírito de Emmanuel diz assim: guardemos a nossa dor ou a emenda que é positivamente nossa e exportemos a alegria e a esperança onde estivermos. Para onde a gente for, não levemos tristeza, levemos alegria. Mas não é você estar com a boca escancarada, rindo o tempo todo, feito uma bestalhada. Mas é levar no sentido de você que ser uma criatura, filha e filho de Deus. Alegre. Alegre-se por ter uma vida que Deus te deu para edificar a luz e a paz. E o Espírito de Emmanuel, ele finaliza dizendo o seguinte: busquemos dentro de nós o otimismo para enfrentar os desafios ou os problemas da sua vida. É dentro de você que você vai conseguir força, não é fora não. Somos mais fortes do que pensamos. A gente pensa muito pequeno. E Deus, meus irmãos, está conosco mais do que a gente imagina. Deus está comigo e com você mais do que nós imaginamos. A gente é que não crê nisso e não acredita. Enfrentemos os nossos medos, enfrentemos as nossas dores. Olá, Ismênia, tudo bom? João Hermes. Enfrentemos as nossas tristezas, enfrentemos tudo isso e principalmente enfrentemos a nós mesmos. Não enfrentar o outro achando que o outro é seu inimigo. O outro não é seu inimigo. O seu inimigo é você mesmo. Mas não se culpe por isso, não. É você mesmo, porque você ainda não compreendeu o seu espírito como ser imortal que necessita de evoluir cada vez mais. Ao invés de você colocar obstáculos, ou ao invés de você colocar impedimentos na sua vida, coloque luz, plante sementes de luz na sua vida. Somente, meus irmãos, conseguiremos transcender os infortúnios da nossa vida, os desafios da nossa vida, se formos capazes de negarmos a nós mesmos. Olha só que coisa interessante, o próprio Jesus fala: para ganhar é preciso perder. Às vezes você precisa perder determinadas coisas na sua vida para você ganhar.
O sentimento de posse traz muitos problemas para nós. E nós precisamos começar a desfazer, segundo o Espírito de Emmanuel, do nosso orgulho, da nossa vaidade, de sermos uma criatura regenerada, apontando para um rumo diferenciado, que é um rumo do infinito caminhar na evolução, que precisamos trilhar esse caminho novo. Precisamos trilhar esse caminho novo com mais otimismo, com mais fé. Sempre com mais otimismo, com mais fé, acreditando em você, acreditando em Deus, tendo fé, tendo confiança e sempre se direcionando a Deus, mas não é somente se direcionando a Deus, que é o Criador, se direcionando a Jesus, que é a luz do mundo. Que essa luz do mundo, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai dar um norte diferenciado para sabermos como precisamos enfrentar os desafios ou os problemas que nós costumamos chamar da nossa vida, porque na verdade esses problemas são bênçãos, bênçãos para que você aprenda a ser uma criatura mais inteligente e a ser uma criatura mais evoluída. E vamos encerrar a nossa parte da nossa explanação, certo? Quero agradecer a todos e a todos, o pessoal que migrou lá do Instagram aqui para o Facebook. O Facebook tem um tempinho a mais, né? Quero agradecer a todos os irmãos que estavam lá no Instagram, né? Vamos fazer a nossa oração, certo? A nossa oração, reiterando todos os pedidos foram feitos aqui no início para os irmãos aqui. Alexandra, a cunhada de Elise, a Cristiane, Thelma, Sônia e as pessoas que ela citou aí. Margarete, Cláudia, Germana, Sofia, Fátima, Francilene, enfim, todas as pessoas que eu falei lá no início. E mais alguma pessoa que precisa, pode colocar o nome aí, certo? Vamos pedir a espiritualidade que auxilie a cada um dos irmãos e as irmãs para que possa fortalecer na fé, que possa acreditar mais ainda na providência divina e possa acreditar, sobretudo, na sua força interior. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, a todos que estão aqui presentes, vamos nessa oração agradecer a Jesus, agradecer ao Mestre dos Mestres, ao Espírito abençoado que pousou aqui na terra, colocou os teus pés aqui, trazendo a mensagem de renovação para cada um de nós. Mestre Jesus, temos que agradecer por todos os desafios, por todas as dificuldades nos apresentadas nessa encarnação, para sermos criaturas mais inteligentes, para sermos criaturas moralmente mais evoluídas. Neste momento, Jesus, reiteramos os nossos pedidos a todos os irmãos e irmãs que foram citados os nomes no início, que estão precisando de oração, aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados, aos nossos amigos e inimigos do passado e do presente, pedindo, Jesus, por nossos familiares que reencarnaram e que estão trazendo nesse momento a oportunidade de ser uma criatura de luz nessa vida, que possa segurar essa encarnação como a encarnação mais importante. Agradeçamos a Deus, agradecemos a Jesus, e numa voz só, convido os irmãos e a rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus abençoe. Que Jesus amor ao seu netinho que está chegando. Que venha para um mundo mais justo, um mundo de amor e um mundo de mais igualdade. Um mundo em que as pessoas auxiliem uns aos outros, um mundo em que as pessoas sejam solidárias uns aos outros e que compreendam seus problemas como desafios de aprendizagem. Muita paz e muita luz e uma boa noite para todos e para todas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abata e coloque sua mão sobre cada um de nós. Muita luz e a Virgem Mãe Santíssima nos abençoe. Paz e luz. Tchau. Boa noite.